9 de abril de 2025. Exatos 80 anos da morte de Dietrich Bonhoeffer. Ele foi executado, enforcado, no campo de concentração de Flossenbürg, na Alemanha, no dia 9 de abril de 1945. Quem foi ele? Dietrich Bonhoeffer foi um pastor protestante, luterano, para ser mais preciso, alemão. Foi também um teólogo, um pensador, e as suas obras influenciam, desde sua morte, há exatíssimos 80 anos, influenciam milhões de pessoas ao redor do planeta, livros que foram traduzidos para tudo quanto é língua, e, enfim, um grande pensador, um dos principais teólogos cristãos do século XX. E por que ele foi executado? Por que ele foi enforcado? Porque ele era da oposição que havia a Adolf Hitler no seu tempo. Havia uma oposição alemã interna a Hitler, pequena, mas havia. Não eram muitos os seus integrantes, mas houve quem se opusesse a Hitler e alguns pagaram com a própria vida por causa disso. A extrema-direita alemã da época, o nazismo, cometeu barbaridades, coisas horríveis, e aqueles que se opuseram, muitos deles pagaram com a vida. Aí pode ser que alguém fale assim, mas eu já ouvi falar que o nazismo é de esquerda. Não, não é verdade. Absolutamente, quem falou isso se enganou. É algo absurdo, basta conhecer o mínimo do mínimo do mínimo de ciência política para saber que o nazismo era a extrema-direita da Alemanha da época, que elegeu um bode expiatório, não, na verdade bodes, plural, bodes expiatórios, colocou a culpa de tudo de problema que havia na sociedade alemã da época nas costas destes bodes expiatórios, e dizendo que bastaria eliminá-los, matá-los, que tudo se resolveria. Os judeus são os culpados, os esquerdistas são os culpados, os ciganos, os eslavos, quer dizer, russos, poloneses, os negros, estes são os culpados. Vamos matar esse pessoal todo, que tudo se resolverá. E de fato eles mataram milhões de pessoas. Milhões. E eu não estou exagerando. Infelizmente foi o que aconteceu naquela época. Mas Hitler, por fim, foi derrotado, e o nazismo foi derrotado, e Dietrich Bonhoeffer permanece como um testemunho de lealdade a Jesus Cristo, um testemunho de alguém que se posicionou de maneira corajosa, de maneira destemida, a favor dos perseguidos. Ele, em uma carta que escreveu, próximo de sua morte, diz que nós devemos aprender a ver a história na perspectiva daqueles que estão por baixo, ou seja, dos pobres, dos oprimidos, daqueles que sofrem, daqueles que são perseguidos de maneira injusta. Ele tomou a defesa da causa dos judeus, que de todos os grupos que o nazismo tomou como bode expiatório naquela época, os judeus foram os principais, quer dizer, os mais perseguidos. Muito mais perseguidos que quaisquer daqueles outros grupos que eu mencionei agora há pouco aqui. Então, Bonhoeffer se posicionou contra as injustiças do nazismo na sua época, se posicionou a favor dos oprimidos, dos perseguidos de maneira injusta, se posicionou dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, e não um líder humano, e não um líder político, e que não existe alguém a quem a igreja deve prestar a sua lealdade, a não ser Jesus Cristo. E se a igreja é leal a outro, quem quer que seja, não importa quem seja esse líder político, se a igreja é leal a este líder mais do que ao próprio Cristo, a igreja está sendo infiel, está sendo apóstata, está negando a mensagem do Evangelho. O testemunho de Dietrich Bonhoeffer continua válido, continua importante, continua sendo necessário em nossos dias, em que nós vemos extremismos se levantando mais uma vez, em que nós vemos pessoas idolatrando líderes políticos como se eles fossem os salvadores da nação, quando nós vemos pessoas manifestando um ódio muito grande, um ódio total, a pessoa não pensa em mais nada, só tem uma única emoção,
que é raiva, ódio de quem pensa diferente dele ou dela, de quem não compartilha da sua mesma perspectiva política. Nesses dias, o testemunho de Bonhoeffer e a sua mensagem de lealdade absoluta ao Evangelho de Jesus Cristo precisam ser lembradas mais uma vez. Pense nisso. Faz algum sentido para você? Se sim, clica aí na mãozinha do joinha. E quais são as suas opiniões a respeito? Coloque aí nos comentários. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, aceite a minha gratidão.